Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, está no ar o Cuidando de Você, saúde, bem-estar e qualidade de vida, a nossa prestação de serviço aqui no Cuidando de Você. Mais de 320 profissionais ligados à saúde já passaram por aqui desde o dia 22 de maio de 2023. Que alegria nessa retomada de programa. Nem se fala na primeira fase do programa de 2005 a 2011, né? Que alegria sempre trazer essa oportunidade de levar informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E no programa de hoje nós vamos trazer aqui mais uma vez, talvez seja uma das temáticas mais abordadas aqui no nosso programa, que é a saúde mental. Tanto falar da questão da prevenção quanto de cuidados e tratamentos e abordagens quando a saúde mental não vai bem. E hoje nós vamos focar na saúde mental dos idosos, que é uma questão que preocupa muito. Muitas vezes a gente acha que idosos são super-homens ou super-mulheres, né, que estão preparados para tudo, que aguentam tudo, que sempre estão bem, que já passaram por tudo na vida, têm a mente forte, né, mas não é assim. Então a gente tem que ficar atentos aos nossos idosos e nos prepararmos para quando chegarmos lá, né, e queremos chegar lá, não é? Por isso nós convidamos aqui um especialista em psiquiatria, em saúde mental, Dr. Igor Millard. Dr. Igor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir abordar esse tema tão importante. Obrigado mais uma vez, Márcio, pelo convite. Sempre que for acionado, eu estarei aqui na sua companhia e vamos elucidar um pouco mais os telespectadores hoje a questão da saúde mental dos idosos. Pois é, a saúde mental, hoje em dia tem sido muito discutida, muito debatida, né? Janeiro passou, foi o Janeiro Branco, que se discutiu a questão da saúde mental como um todo, né? E quando, como eu disse aqui, né? A gente às vezes olha para os idosos, a gente pensa que passaram tanta coisa na vida, né? São experientes, são pessoas que já adquiriram, né, toda a experiência e todo o conhecimento para ter uma mentalidade forte e uma saúde mental fortalecida. Mas não é bem por aí, não é? A saúde mental não é algo que se constrói e que se adquire, né? Existe toda uma dinâmica, Márcio, em questão da saúde mental do idoso, porque a gente tem essa questão que nem todos se prepararam para uma questão da terceira idade. Vamos fazer uma linha do tempo, a pessoa, né, assim, nasce, estuda, faz faculdade ou não, trabalha, casa, tem filhos, e aí tem essa parte da melhor idade que todo mundo fala, que deveria ser o tempo de descanso, porém para quem preparou para isso. Então nem todos se preparam para isso, né? Às vezes uma pessoa, um idoso se aposenta, entra toda uma questão de dinâmica de medicações, né? De tratamentos, de acompanhamento de saúde, às vezes não tem muita condição, aí depende de SUS. Tem uma série de uma dinâmica social muito grande envolvida nisso. Tem uma questão que dessas pessoas ficam viúvos, né? Essa questão de alguns se casam, pessoas um pouco mais velhas, mas mulheres ficam viúvas, ou até esse inverso também acontece. Poucos aprenderam a viver sozinhos, então existe uma dependência emocional. Imagina uma mulher que viveu para esse marido uma vida inteira, poucos filhos estão, né, fora, casados, e ela perde esse companheiro. Então, tem toda uma dinâmica do idoso, inclusive essa parte senil mesmo, que é o envelhecimento do cérebro mesmo, do órgão mesmo, né? Então, que pode levar a um quadro demencial também. Tem várias questões psiquiátricas que cabem justamente nessa fase, que é a terceira idade. Pois é, você falou em se preparar para envelhecer com qualidade, não é? E hoje nós temos, né, nos últimos anos, temos aí o aumento da expectativa de vida, né? Sim. E temos aí pessoas que vão envelhecendo mais, a população tem conseguido alcançar idades mais avançadas. Antigamente, pessoas com 50 anos, 60 anos eram bem idosas, né? Hoje a gente tem pessoas com 60 anos, até 70 anos, bastante produtivas, né, já se aposentaram, mas estão bastante produtivas mentalmente, fisicamente, mas, né, não tem espaço, não tem lugar, não tem o que fazer. Se sentem inúteis, se sentem desocupadas, se sentem um peso para a família, e esse sentimento pode acarretar danos à saúde mental, não é? Bueno, alguns desses indivíduos também podem já vir no decorrer da vida com alguma questão psiquiátrica e se agravar na terceira idade. Mas dentro do que você falou, realmente, eles falam que hoje os 50 é o novo 30, né? Assim, tem pessoas que chegam muito bem fisicamente aos 50 anos, o que não tem nada a ver com a questão mental. Vamos dizer que
a gente fala de uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Então, assim, cuidar da parte espiritual sempre, cuidar da parte mental sempre, se colocar em boas rodas, bons ambientes, né? Assim, em questão de prática, de leitura, eu sempre falo disso. Né? E hoje em dia a gente já sabe que com o advento hoje aí dessa medicina integrativa, essa nutologia, né? Eu faço parte um pouco dessa psiquiatria, um pouco integrativa também, que a gente costuma medir e ajudar na parte nutricional. Quando eu digo nutricional, essa parte de vitaminas, corrigir essas coisas. Né? Então, sabidamente hoje, sabe, só uma reposição de magnésio pode atrasar o envelhecimento cerebral até em 40%, quer dizer, então uma simples recomposição, uma simples manutenção aí, fazendo exames e repondo algumas vitaminas, você pode prolongar aí o tempo de bem-estar mental por muitos anos. E a outra questão, né, é justamente algumas situações que as pessoas idosas acabam enfrentando, que é a chamada síndrome do ninho vazio, Sim. né? O tempo vai passando, às vezes tem a casa cheia, muitos filhos, né, convivendo, e as pessoas produtivas e trabalhando para sustentar aquela família, e com o tempo casa um, casa outro, um vai estudar fora, o outro vai trabalhar fora, e de repente aqueles idosos, né, ficam ali sem ninguém em casa, e de repente ficam viúvos, ficam sozinhos em casa e não tem ninguém para conversar, ninguém para conviver, fora a saudade, né? Daqueles momentos que vivenciaram e dos filhos ali. Então aquela solidão acaba se transformando, por exemplo, numa sensação de tristeza, e aquilo pode virar uma depressão, daí os filhos tão ocupados acabam não prestando atenção nisso, né? A psicogeriatria que a gente fala, né? Esse acompanhamento psicológico também, parte de psicólogos acompanhar. O ideal é esse idoso, Márcio, ele ter uma rotina, sabe? Ele criar, ele se preparar. Eu falo, eu tenho uma mãe idosa, minha mãe está com 77 anos, né? Mas é uma jovem, vamos dizer assim. Então, eu costumo dizer que tudo está aqui, né? Então, minha mãe tem um grupo de amigas dela, minha mãe sai, minha mãe ela é totalmente assim, independente, ela mora sozinha, ela faz tudo sozinha, né? Então, assim, ela tem a parte religiosa em dia, né? Espiritual em dia. Então, eu tenho um padrão dentro de casa. Geralmente, minha mãe lê muito, ela é muito interessada em ler, né? Então, tem muito a ver com isso também, com essa questão até social, né? Então, o acesso às coisas também. Então, eu costumo dizer assim, se o indivíduo, desde sempre, for bem resolvido com ele mesmo, com os ambientes, com as pessoas, até porque o que acontece muito também por não se preparar, né, esse idoso acabar não só se sentindo, mas realmente pode ser que ele até se torne mesmo, não vou dizer um peso, você vai entender, porque ele vai começar a pesar as relações, ele vai começar a cobrar, por exemplo, de um filho atenção, sabe? Então, de alguma forma, os pais, né, criam filhos para a vida mesmo, né, assim? Óbvio que você vai receber uma visita, né, assim? Óbvio que você vai, né, uma hora você vai visitar um neto, um parente, alguém, um filho, beleza, mas eu costumo dizer que os casais, assim, por isso que você vê muita crise no casamento depois que o filho, né, sai de casa, quer dizer, às vezes o que mantinha ali aquele ambiente, aquela dinâmica eram os filhos, né? Aí os filhos saem, um olha para o outro e fala assim, agora, nós dois, faz o quê, né? Então, envelhecer bem juntos, até enquanto casal, né, assim? Então, procurar sempre ter um dia na semana que vai sair vocês, assim, seu esposo, você e sua esposa, e fazer viagens só vocês dois, se programar, o que vai ser quando programar uma coisa, não só a questão financeira, mas ambiental mesmo, de ocupação, sabe? Nós vamos comprar um sítio, uma chácara, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mexer com alguma coisa, nós vamos aposentar aqui do serviço, mas nós vamos montar alguma coisinha, sabe assim, virar autônomo assim, vamos começar a produzir alguma coisa, vou tecer alguma coisa, vou bordar, alguma coisa para se manter em movimento. Eu compro queijo hoje, quase toda semana, de uma senhora, que ela vem de uma cidadezinha aqui adjacente, eu falo, doutor, eu não preciso vender queijo, eu não vivo disso, mas para mim é minha alegria, sabe? 2 vezes por semana eu venho para Valadares, roda, até tem um carrinho puxando assim, o isoporzinho, roda, senta, já tem meus clientes, vem aqui, bate papo com a Eduardo, que é a minha secretária, bate papo com não sei quem, bate papo.
Então, assim, é isso. Ela, de alguma forma, sabendo ou não o que está fazendo, ela está fazendo algo muito legal. Ela está realmente se colocando em atividade. Ela pega lá o leitinho que tira lá, né, na roça dela lá, uma parte ela faz aqueles queijos, até ela fica 3 dias fazendo, 2 dias vendendo. Então, ela vai se ocupando de alguma coisa ali e tal. Então, assim, não estou falando que todo doce tem que trabalhar. O que muda é o peso do trabalho. Porque antes você trabalha para comer, assim, para poder viver. Já tem a sua aposentadoria, mas aí você pode fazer o que você gosta da vida. É a hora de você fazer realmente o que você gosta da vida. Né? Se você gosta de dançar, vai entrar na aula de dança, assim. Se você gosta de... Faça parte de ambientes, quer dizer, uma hidroginástica. Quantas pessoas fazem ao mesmo tempo? Sim. É um grupo de 10, 15 pessoas. Pilates. Né? Um pilates, sempre vai ter mais um no seu horário. Grupo Então, de terceira idade, e movimentos de igreja, isso, é importante. toda igreja tem seus grupos ali, tem as coisas, passeios que faz junto. Então, eu acho que é isso. Se isolar sempre vai ser a pior opção. Pois é, e a gente vem de uma cultura, né, no passado principalmente, de que realmente o idoso ele era isolado na sociedade, né? Ele era, em culturas antigas, o idoso, infelizmente, ela era até executado. A pessoa, quando era idosa ou tinha algum tipo de deficiência, ela era até executada na Idade Média, né? E, infelizmente, isso não existe mais, mas depois sociedades, ele encostado mesmo, né? Como ele não era mais útil para a sociedade. Isso vem acabando, graças a Deus, e hoje a gente tem idosos bastante úteis para a sociedade, né? E agora, com expectativas de vida maiores, inclusive, a gente tem visto até idosos que aposentaram voltando para o mercado de trabalho. Verdade. Em Valadares, a gente está vendo isso, principalmente no comércio, né, no varejo. Aí a gente está vendo algumas empresas contratando aposentados e anunciando. É uma cultura que eu tinha visto nos Estados Unidos, quando eu fui, porque lá a aposentadoria não é igual, que lá você ganha muito mais trabalhando do que aposentado, não é igual que é 1 para 1, né? Você está ganhando um salário, ganhando um salário. Então, você ia lá naquelas lojas, né, qualquer uma daquelas marchas, o que for, você via pessoas de 70 anos, 75 anos, sacolando lá as coisas e tal. Por quê? Porque eles não querem parar pelo ganho, né, pela questão do ganho e pela questão também de ficar ocioso, por exemplo. A cultura é muito diferente. Pois é, há muitas possibilidades de você estar ativo, né, e não se entregar à ociosidade. No programa de hoje estamos falando sobre saúde mental, mas especificamente focado nos idosos, né, que é um grupo, né, que cada vez aumenta porque estamos vivendo, né, numa sociedade que estamos tendo uma longevidade mais presente, né? A expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, que bom, né? Mas estamos também tendo aí uma população idosa com problemas de saúde mental muito presente. Há pesquisas, há números da Organização Mundial de Saúde, que há um crescente em termos de pessoas com idade acima de 60 anos com problemas, com transtornos mentais. E também, infelizmente, em casos que chega-se a extremos, né, como autoextermínio em países bastante evoluídos, como Japão, Bélgica e até no Brasil, né, em pessoas idosas, né? Então, é algo que acende um alerta e tem que estar presente em discussões da sociedade, em políticas públicas de saúde e também dentro de casa. Nós, mais jovens, temos que estar atentos aos nossos idosos, né? E nós, enquanto imprensa, temos que falar sobre isso, e profissionais da saúde também. Por isso, nós convidamos aqui um especialista em psiquiatria, em saúde mental, o Dr. Igor Millard. Nós falamos no bloco anterior justamente sobre isso, né? Sobre em preparar para envelhecer ao longo da vida, né? E quase ninguém faz isso, né? A idade chega, o tempo passa rápido, quando se desperta, está aposentado, sem os filhos em casa, de repente viúvo, sozinho e sem saber o que fazer. Então, a gente retrocedendo um pouco antes de envelhecer, né, você falou em preparação, né? Então, a gente tem que pensar realmente no futuro. Não só em questões de saúde, não só, física, não só em questões de financeiras. Já estou fazendo na previdência privada, né, já estou cuidando da minha saúde, do meu coração, estou fazendo atividade física, né, estou emagrecendo, né, mas a saúde mental também. Eu tenho que pensar que
se eu aposentar, se eu sair do meu trabalho, né, não vou ter mais o que fazer, de repente, meus filhos não estarão mais em casa, vou estar sozinho, não vou ter uma ocupação, então já fazer esse planejamento, para quando chegar esse momento, né, ter uma outra ocupação, substituir o que faz hoje por uma ocupação. Não, então também o envelhecer com outras ocupações, outras atividades, também já deve ser um projeto de vida de futuro, não é? Verdade. Lembrando também, Márcio, o seguinte, ó, vamos falar de sociedade ou de geração. Essa geração que hoje, vamos chamar de velha, mas que envelheceu, a geração que hoje tem lá seus 60, 70, 80 anos, é uma geração, Márcio, que passou pela vida, muitos deles, a maioria deles, sem acompanhamento psiquiátrico e nem psicológico, porque eles são de uma geração, inclusive uma geração que passou, que viu a criação do primeiro antipsicótico, sabe? Que viu a vinda do primeiro... Então, tudo era novidade, assim, sabe? Então, eu costumo dizer, volta 30 anos atrás, 35 anos atrás, Valadares tinha 3, 4 profissionais, né? Se cada profissional dá conta de atender 100, 120 pacientes no mês, vamos dizer assim, estou falando que Valadares, que passavam por especialistas, são 300 pessoas por mês. É muito pouco. Então, os quadros mais, vamos chamar de leves, que ninguém era tratado, né? Então, você pega um TDAH, TOD, né? Você pega autismo mesmo, é tudo mesmo barco, quem é autista grave, retardo mental, tudo mesmo balaio. Então, é uma geração diferente que passou pela vida assim de uma forma, né? Assim, não teve... Eu falo assim, eu tenho 2 filhas, então eu sei exatamente, para sorte delas, vamos dizer assim, por destino, o pai, né, atua na área, né, da saúde mental, a mãe também. Então, as meninas ganharam na loteria, porque ela realmente, a gente tem uma capacidade com elas de entender. Eu tenho uma menina minha que cursa um pouco com altas habilidades e tal, então a gente sabe, né, lidar ali, levar o jeito que fala, o jeito que conversa, e o que você mais ouve é assim, não, eu tinha 3 filhos, criei os 3 iguais, não entendo porque esse ficou assim. Falei, esse que é o problema, eles não são iguais, assim. O tapa que você deu em um entrou de um jeito, o que deu em outro entrou de outro jeito, a fala mais firme com esse entrou de um jeito, de cá tinha sido diferente. Então, essa geração não teve essa diferenciação. Todo mundo foi igual, é chinelo, né, assim, e vara, né, e a coisa louca. Então, todas essas pessoas, elas não tivessem. Você pega na escola, né, o serviço de psicopedagogia de uma escola hoje, como é que é, né? A psicóloga pega, chama esse aluno, conversa, chama a mãe, chama o pai. Antigamente não, a pessoa andava com a régua e pá, né, aquele negócio. Então, é muito diferente, assim. Então, esse é o público, esse é o idoso de hoje, sabe? E o próximo idoso, estou dizendo, né? Os próximos idosos, que hoje tem 30, 40, que daqui a 30, 40 anos vão ser esses idosos, né? Eles vão chegar... possivelmente mais esbeltos, né? Porque estamos na onda da desepatite do Monjara aí, quer dizer, todo mundo, né? Você quase que não vê mais, você tem ideia, a ação da TAM subiu 10%, né? Porque o avião gasta menos combustível, sim, mudou o comportamento de todo mundo. Então, todo mundo se preocupa muito hoje com estética, cada vez os idosos, né, estão menos enrugados, vamos dizer assim, mais emplastificados, mais botocados, mas tudo, a estética está em dia, isso tudo ajuda. Mas não é só estética, né? Estou falando da mente. É muito diferente de estética. Você pode mexer no rosto, mexer em alguma coisa, mexer aqui, colocar ali, mas e a mente, né? O cuidado com a mente. E o cuidado que você tem que ter, que a gente já falou aqui, com ambientes, com as pessoas que você convive, com as pessoas que você conversa, com os conteúdos que você, né? Porque assim, o que acontece muito hoje? Fica o idoso dentro de casa, sozinho, telefone celular na mão, aquele monte de informação na rede social. Mais uma vez, são pessoas atemporais. Será que elas têm esse discernimento, esse filtro para entender o que é IA, o que é fake, o que é não sei o quê? Né? Direto de alguém fala assim, você viu lá a bomba tal? Não, aquilo lá não aconteceu, não. Você viu lá que vai não sei o que o Lula? Não, não é isso, não. É assim. Então, é muita coisa, assim, porque tudo para eles é verdade. Assim, então é uma outra geração. E o impacto disso, às vezes, nós já crescemos com a tecnologia, eles não, tudo é muito novo. Então, qual é o impacto da tecnologia, do excesso de informação, do excesso de conteúdo, do excesso de exposição para o idoso, por exemplo, ele sabe, ele está para mexer em rede social,
para tomar o cuidado de golpe que acontece com idosos, não é assim? E essas informações, desculpa interromper, a gente viu o impacto que aconteceu durante a pandemia. Sim. Porque, como eu sempre falo, durante a pandemia, aqueles que mais sofreram uma pressão psicológica, logicamente que além dos profissionais de linha de frente da área da medicina, foram os idosos. Verdade. Né? Porque colocaram um alvo e uma sentença de morte nos idosos. Se pegar, morrer. Se pegar, vai morrer. E assim idoso. foi na minha casa. Meu pai e minha mãe, todos os cuidados que eu tomei e toda a preocupação, eu passei essa mensagem para eles. Praticamente me isolei, né? Eu construí um quarto e um banheiro para eu ficar do lado de fora, que eu era o circulante da casa. Né? E a mídia, né? Eles viam os jornais, que eles não saíam de casa, era isso. Ninguém da família podia ir, ninguém de um vizinho podia ir lá em casa. Então, esse impacto, imagina você dentro da sua casa preso, recebendo a informação de que a qualquer momento você pode morrer por uma doença. Daquele jeito e outro. Sofrendo ainda. Se fosse idoso, obeso e diabético, nossa senhora. Minha mãe tinha DPOC, um problema grave no pulmão, meu pai já com 90 anos. Né? Então, essas mensagens, essas informações criaram também, talvez esses números hoje de pessoas idosas com problemas emocionais, vêm daí, de todo esse bombardeio de informações negativas e pressão psicológica. Né? Então, mas essa geração é a chamada geração de ferro, né? Que passou por muita coisa. Meu pai, 93 anos, né, praticamente aí viveu os resquícios da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, começou a trabalhar com 12 anos, né, com 15 já estava dirigindo caminhão pelo Brasil afora, passou por tantas situações. Né? Hoje, com 93 anos, perdeu há 2 anos a minha mãe. Nós pensávamos que ele ia sentir muito, 62 anos de convivência, né? Hoje continua bem, tem um bom humor, está bem fisicamente, mentalmente forte, ele é acolhedor, pacífico, muito tranquilo, muito bem, mas passou por muita coisa realmente, se mostra fortalecido. O que nós fazemos é dar tranquilidade, não passar nenhum tipo de problema para ele, é dar o suporte emocional, ajudá-lo, estar presente, dar amor, acolhimento. Né? E é isso que nós temos que fazer, nós que somos mais jovens. Mas essa geração de agora é a geração que não sabe conviver com conflitos, não sabe conviver com problemas. Preocupa muito, Márcio, porque essa geração que nós estamos dizendo que hoje são os idosos, são pessoas muito mais, você falou, muito mais resilientes, passaram por muita coisa, né? Não foram acostumados a ter coisa só dele, só minha, tudo era dividido, tudo era muito racionado. Né? Então, hoje não, hoje é uma geração que são muito menos irmãos, tudo muito é meu, aprendeu muito a dividir. A maior dificuldade do mercado de trabalho hoje não é nem o profissional capacitado, é a pessoa que consegue conviver em grupo e produzir em grupo ali, que sem criar conflito. Então, vamos ver o que a próxima geração vai trazer de demanda, existe a de hoje. Eu acho que a gente que é profissional da área de saúde, mental principalmente, vamos ter que dar uma recapitulada para frente para poder tratar ali na frente essa geração de agora, porque é muito diferente. Doutor Igor, estamos chegando à reta final do programa. Que conselho você daria, primeiro, para os idosos que hoje estão se sentindo, né, tristes, isolados, cabisbaixos, que o sentido da vida acabou ou está acabando, e para os familiares que estão em volta, que tipo de sinais ele deve perceber para saber que é hora de estar chegando mais perto e até procurar uma ajuda profissional? Em primeiro lugar, é perceber uma alteração do comportamento, tudo que via sendo feito como rotina, se alterar, tem que perceber, né? Deixar de fazer alguma coisa, sempre fazer uma feira, sempre ir na feirinha, não vai mais, sempre ir no supermercado, não vai mais, não quer sair mais, não quer ir ali. Essa é evitação. Mas, conselho, procurar ajuda sempre, Márcio. Porque nós da saúde mental estamos preparadíssimos para poder receber. Por exemplo, você conhece muito quem compõe comigo o meu consultório, a Yannick. Sim. Ela tem um grupo, um projeto e tanto para essa terceira idade, não é só exclusivo, mas é muito válido, chama Arte Terapia. É uma benção, assim, você tem que ver que legal que é aquela série de pacientes lá dela, por exemplo, num dia inteiro pintando, é um negócio mais legal. Então, tem muita coisa legal para se fazer, assim, sabe? É terapia com arte, quer dizer, é um negócio muito legal. Então, tem muita coisa para se fazer. Então, assim, no mais procurar ambientes, bons ambientes, seja ele igreja, esporte,
familiares, o que for, está sempre em contato com pessoas, é uma boa hora, um bom momento para poder, de alguma forma, iniciar aquele projeto que você sempre quis tirar do papel, da caixa, é alguma coisa que você sempre quis fazer, né? E, de alguma forma, se for o caso de ter que usar do recurso da psiquiatria, não, sabe assim, não pestaneje, né? De alguma forma, sempre que precisar, nos acione, porque a medicação, às vezes, ela é muito válida e tira o paciente daquele quadro, sabe assim, agudo e leva ele para uma situação melhor. Não pense duas vezes em procurar ajuda em qualquer idade, principalmente na melhor idade. Doutor Igor, muito obrigado pela participação e pelas informações. Obrigado, conte sempre comigo. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Eu peço a você, vá no YouTube, vá no Facebook e compartilhe esse programa de hoje que vai ajudar muitas pessoas. Até o próximo, cuidando de você.